Daniel 6:25 está escrito assim: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. Olha o decreto que ele escreveu. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Você acredita que isso aconteceu? Você acredita que um rei pagão que não servia ao verdadeiro Deus de Israel, ao ver o poder de Deus em ação, ele escreve esse decreto, dando ordem a todos os povos, que todos tremessem diante do Deus de Daniel, que é o Deus vivo? Você acredita que o Deus vivo livrou Daniel? E você acredita também que ele tem poder também para te livrar, para te abençoar, para te salvar? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus santo, Deus amado, Deus todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos, meu Deus, ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem, para entendermos aqui, temos que voltar um pouquinho na história de Daniel. Daniel viveu num período terrível da história de Israel, período do cativeiro babilônico. O povo havia se afastado de Deus, desobedecido, vivido em rebeldia, em apostasia, mesmo Deus enviando profetas para anunciar que se arrependessem, que deixassem o pecado, não se arrependeram, e culminou com o cativeiro babilônico. Jeremias, o profeta, vai ser testemunha da destruição de Jerusalém, como ela foi assolada. Ele profetiza, inclusive, a vinda do rei Nabucodonosor da Babilônia, está lá em Jeremias 25. E depois de ver a cidade assolada, destruída, ele escreve o livro das Lamentações, vendo toda aquela tragédia que assolou a cidade de Jerusalém, a humilhação, a vergonha que o povo passou. Mas muito bem, o povo é levado, a grande maioria, para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor dá uma ordem para que selecionassem os melhores, os mais bonitos, os jovens mais sábios, para que estes fossem fazer um curso intensivo, uma faculdade, lá na Babilônia, fossem aprender a cultura, a língua, o idioma, tudo da Babilônia, e depois serem avaliados pelo próprio rei para ver se teriam condições de servir na corte, de contribuir com a administração do império que estava crescendo, que estava se expandindo. Muito bem, dentre esses escolhidos, Daniel é um deles. Daniel e os seus 3 amigos. Logo de cara, ao chegar na Babilônia, mudam os nomes de cada um deles. Todos os nomes de Daniel e dos 3 amigos estão relacionados com Deus, com o Senhor, com o Todo-Poderoso. Mudam os nomes deles, nomes esses agora que vão ser relacionados às divindades da Babilônia, que na época era o centro do paganismo do mundo, era a nação mais pagã da época. Muito bem, Daniel está em outra nação, muda o nome dele, mas ele guarda o coração.
Diz a palavra que ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Querido, querida, as nossas atitudes falam muito diante de Deus. Ele estava na Babilônia, ele estava em outra nação, em outra cultura, mas ele colocou no coração: quem governa a minha vida é o Deus Todo-Poderoso. A lei que rege a minha vida é a palavra de Deus. Eu não vou me contaminar. Se eu compactuar com essa alimentação, com esse banquete aí do rei, eu vou estar desagradando a Deus, eu vou estar pecando, eu não vou fazer isso. E é então que Deus lhe concede graça aos olhos lá do chefe dos eunucos, e durante 3 anos ele vai comer frutas, verduras e legumes. Ele faz o curso, ele faz a faculdade, ele passa por aquele aprendizado todo, aquele conteúdo todo falando sobre a cultura babilônica, sobre os deuses babilônicos, sobre o modo de vida babilônico, tudo relacionado à Babilônia. Ele aprende tudo aquilo, ele toma conhecimento de tudo aquilo, mas nada daquilo entra no seu coração. Ele continua guardando o coração, ele continua acreditando: eu sou servo de Deus, eu sou fiel a Deus, eu vou viver a palavra de Deus. Quando ele vai ser examinado pelo rei da Babilônia, ele e os outros 3 amigos, vai dizer o texto do capítulo 1 que ele é achado 10 vezes mais sábio do que todos os demais. E era a promessa de Deus. Deuteronômio capítulo 4, Deus havia dito através de Moisés que se o povo dele guardasse a palavra, obedecesse, praticasse, as demais nações diriam: só essa gente é gente sábia e inteligente. Daniel então vai ocupar logo de cara uma posição de destaque, porque ele guardou o coração, ele serviu a Deus, Deus lhe dá inteligência, Deus lhe dá capacidade. Ele se destaca, ele agora é um sábio, os amigos também. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor tem um sonho. Ele acorda perturbado, porque ele lembra que sonhou, mas não lembra o que sonhou. Ele não lembra o que sonhou e ele quer saber o que ele sonhou, porque ele ficou perturbado. Ele quer saber. Ele manda chamar os magos, os sábios, os astrólogos, todo mundo, e ninguém sabe nem sequer o sonho. Ele diz: o que eu sonhei? Ninguém sabe dizer. Ele, enfurecido, diz: vou mandar matar todos. Vou mandar matar todo mundo. A notícia chega aos ouvidos de Daniel. Daniel vai até os amigos em casa para orarem e clamarem a Deus. Daniel não sabe o que o rei sonhou, Daniel não sabe o significado, mas ele sabe quem sabe, e ele tem certeza: o Deus do céu sabe o que o rei sonhou, ele sabe o significado, Deus sabe tudo. Eu posso não saber resolver, mas Deus sabe. Ele está correndo risco de morte, mas ele ora, ele clama a Deus. Querido, querida, ore e clame, porque Deus sabe, Deus tem resposta, Deus é a solução para a tua vida. Ele ora, ele clama, e diz o texto que Deus mostrou para ele, e ele louvou a Deus. Estou fazendo um resumo para chegarmos no capítulo 6. Ele louva a Deus, porque Deus o revelou. Querido, querida, Deus quer te revelar mistérios, Deus quer abrir o teu entendimento, mas para isso você tem que dobrar o joelho e orar. Tem gente por aí que vai atrás do A, do B, não, fulano de tal, fulano de tal, não sei quem revela, dobra o joelho e ora que Deus te mostra tudo, Deus te revela tudo, Deus te revela a glória dele. Mas tem que manter o pé no chão, não pode se ensoberbecer. Segundo aos Coríntios 12, a palavra diz que Paulo foi ao 3º céu e ele viu coisas que são inefáveis. Você consegue imaginar um camarada poliglota que fala 4 idiomas, não conseguir expressar o que ele viu? Tamanha grandeza, tamanha a gloriosidade daquilo, a magnificência. Ele viu algo sobrenatural, algo de Deus, algo lá no 3º céu. Ele não consegue falar, mas a revelação foi tamanha que Deus percebeu que ele poderia querer se exaltar. Como assim, pastor, se exaltar? Você conhece alguém que porventura passa um ar de mais espiritual que você, passa um ar de mais comunhão com Deus que você? Não, eu tenho mais intimidade, eu tenho intimidade que você não tem, eu tenho uma comunhão que você não tem, eu tenho revelação que você não tem. Deus sabia que se não segurasse ali Paulo com o pé no chão, ele poderia se ensoberbecer, e o próprio Paulo diz isso, que Deus lhe permite o espinho na carne. O que era o espinho na carne? Era um espinho de fato? Era uma doença? Era uma cegueira? A Bíblia não diz o que é. Fato é que ele deixa claro: Deus colocou o espinho na carne para eu não me ensoberbecer pela grandeza das revelações. Orei 3 vezes pedindo a Deus que tirasse, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daniel então tem revelações de Deus. Deus revela o que o rei sonhou, a interpretação. Querido, o segredo do Senhor é para quem busca, é para quem ora, é para quem clama. Deus quer te revelar mistérios, busque a Ele.
Muito bem, o Daniel vai lá então diante do rei e diz ao rei: o que você quer saber, nenhum homem pode dizer, mas o Deus do céu sabe. E aí ele revela o sonho. Você estava lá na tua cama e você começou a sonhar, e você sonhou com a estátua, uma cabeça de ouro, um peito e os braços de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro, os pés ferro e barro misturado. Depois você sonhou que uma pedra que não foi por mão de homem esculpida, mas ela sai de uma montanha e ela dá na estátua e ela quebra tudo. Foi isso que você sonhou? E o rei: foi, e aí, o que quer dizer? Vou revelar o mistério. Deus já revelou. Sabe o que quer dizer? Deus te colocou como a cabeça de ouro. Você é o rei dos reis. Mas depois virá outra nação, são os medos, os persas. Depois virá o Império Babilônico, outro império que era o bronze. As pernas de ferro era o Império Romano. Depois a pedra é o reino que não tem fim, é o reino eterno, é a rocha de Israel, é o reino de Jesus Cristo. Deus então usa Daniel para revelar o sonho do que aconteceria nos próximos séculos. A soberba do rei se levanta, porque o rei pensa consigo depois dessa revelação, ele pensa: eu não sou só uma cabeça de ouro, eu sou todo de ouro. Por isso que no capítulo 3 ele manda fazer, você lembra o que ele mandou fazer? Uma estátua de ouro de si mesmo. A soberba dele foi lá em cima. Tem um ditado que diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus se fez menino. Olha só, o rei então se ensoberbece e pensa: eu sou todo de ouro, eu vou fazer uma estátua de ouro, eu vou mandar o povo me adorar, eu vou virar Deus, eu vou virar uma divindade. E ele manda fazer uma estátua de ouro de 15 metros de altura por 3 de largura. E ele dá ordem: na hora que a música tocar, todo mundo tem que dobrar o joelho. Virei Deus agora, virei uma divindade agora, tem que dobrar o joelho diante da minha estátua. Assim faz o rei Nabucodonosor. Só que lá no meio da turma toda haviam 3. Esses 3 acreditavam no Deus vivo. Esses 3 acreditavam no Deus Todo-Poderoso. Esses 3 guardaram o coração. A música tocou, todo mundo ajoelhou e eles ficaram de pé. E o rei olhou e falou: eu acho que vocês não entenderam o negócio. Quando a música tocar, é para ajoelhar. É minha estátua. Eu sou Deus. Vocês têm que ajoelhar diante de mim. E aí os 3: não vamos ajoelhar não. Ah, não vão? Não, que a gente só dobra o joelho diante do Deus vivo, diante do Todo-Poderoso. Ah, é? Tem uma fornalha ali. Eu vou mandar tocar de novo, só por garantia. Se não dobrar o joelho, eu jogo na fornalha. Quero ver se o Deus de vocês vai livrar. E os 3 respondem: se Deus vai livrar ou não, não sei. Eu sei de uma coisa: eu não dobro o joelho. Eu sou fiel ao meu Deus, possa vir o que vier. Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É então que a música toca, eles não dobram o joelho. O rei enfurecido manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e lança os 3 amarrados de pés e mãos. Os 3 são lançados. O Ananias, o Misael e o Azarias são lançados na fornalha, mas eles não estavam sozinhos, porque Deus é fiel, Deus não desampara o seu. Quem honra a Ele, quem serve a Ele, quem crê nele, não é desamparado. Os 3 foram para a fornalha, mas Deus estava junto. O rei olha e vê aquela cena. A gente jogou quantos mesmo? 3, mas tem 4 lá dentro e uma aparência esplendorosa. E o rei vê que o Deus vivo estava lá com os servos dele. E o rei manda tirar. Eles saem sem dano nenhum, nem um fio de cabelo queimou. Mas a soberba do rei não mudou não. A soberba do rei não diminuiu. O rei continuou soberbo. Ele vai ter um outro sonho. Capítulo 4 agora, ele sonha com uma árvore gigantesca. Uma árvore imensa, muito grande. Árvore essa que tinha vários ramos. E os passarinhos faziam ninhos. Árvore que faz sombra para diversos animais. E depois no sonho a árvore era cortada e caía. E ele não entende. Mais uma vez Daniel vem, Deus revela tudo a Daniel, e Daniel traz a revelação: o rei, a árvore é você. Deus te engrandeceu. Deus te colocou como rei de reis. Você governa nações. Povos inteiros estão debaixo da tua sombra, da tua autoridade. Porém, você é soberbo. Porém, você tem que mudar. Você tem que fazer justiça, você tem que agir com misericórdia. Teus pecados também chegaram lá, por isso que a árvore foi cortada. Te aconselho, rei, faz isso, muda de comportamento, muda de atitude. Tem um ditado que diz assim: quem avisa, amigo é. O rei não deu ouvidos não. 1 ano se passa, 12 meses,
O rei não muda. Note que Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Um ano depois, está o rei lá no seu palácio, ele sai no terraço, ele olha lá toda a Babilônia, talvez, muito provavelmente os jardins também, ele olha a cidade e ele abre a boca e exclama: olha a grande Babilônia que eu construí para a glória da minha magnificência. Ele não fechou a boca, veio uma voz do céu falando: você fez, foi eu que te coloquei. E Deus vai fazer o rei literalmente pastar. O rei vai comer capim. Vai nascer pelos, vai crescer unhas, e durante 7 anos o rei vai pastar, vai comer capim, vai morar no campo, igual um jumento, igual um animal. Depois de 7 anos ele é achado, ele é encontrado. Depois de 7 anos ele reconhece: o Deus do céu é o Deus vivo, é o poderoso, é o Deus criador do céu e da terra. Pega aí no capítulo 4, vamos ler o que o próprio rei vai dizer. Capítulo 4, versículo 37 diz assim: agora, pois, Daniel 4:37, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O rei reconheceu quem é Deus de fato. Mas o tempo passa, ele morre, vem outro sucessor, e o outro, Belsazar, também é soberbo. Também é soberbo. Ele dá um grande banquete, uma grande festa, e ele chama o povo, chama os seus nobres, e ele manda trazer os utensílios da casa de Deus, do templo que Salomão havia construído, as taças. Ele manda trazer os utensílios de ouro, de prata, para tomar vinho, ele com seus nobres, mulheres, prostitutas, profanando aquilo que tinha sido consagrado a Deus. Aí Deus fica irado. Aí dali a pouco aparece uma mão na parede, e a mão escreve algumas coisas. Mené, mené, tekel, parsim. Ele não entende isso. O que quer dizer aquilo? A festa ali parou, ele fica apavorado. Ele manda trazer Daniel. E aí, Daniel era um homem de Deus, Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que tinha comunhão com Deus. Aí o Daniel vem e diz: Deus me revelou. Sabe o que quer dizer? Mené, você foi pesado na balança. Tekel, você foi achado em falta. Parsim, passou de ti o reino. Acabou para você. O negócio está feio para o seu lado. Na mesma noite, o rei Belsazar morre, porque os medos e persas invadem a Babilônia, tomam o poder, e agora o rei vai ser o rei Dario. O rei Dario toma o poder, mudou o governo, mas Daniel continuou tendo autoridade. Daniel continuou lá, porque a vida dele não estava debaixo da mão do governo, a vida dele estava na mão do Senhor, do Todo-Poderoso. E meu irmão, a tua vida tem que estar na mão do Senhor, na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele que te guarda, Ele que te livra, Ele que te abençoa, Ele que te prospera. Mas muito bem, o rei Dario então vai constituir Daniel, capítulo 6, versículo 1. O rei Dario vê a capacidade, a habilidade que Daniel tem. Daniel aqui já não é mais um garoto, já é um idoso, não é? Aqui já se passaram décadas e décadas que ele estava lá naquele lugar. Daniel 6, verso 1 diz assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes. Mudou o governo, agora ele põe quem ele quer, a turma dele. E visse 120 presidentes e estivesse sobre todo o reino. Versículo 2. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha só. O rei pensava, só que o rei pensou alto. Não ficou só aqui dentro da cabeça do rei, saiu. O rei comentou: poxa, esse Daniel, ele é bom mesmo. O Daniel, ele se destaca. O Daniel tem habilidade, tem capacidade, tem idoneidade. Eu vou colocar ele como governador geral. Eu vou fazer dele meu braço direito. Vou colocá-lo como primeiro-ministro. Daniel era temente a Deus, era fiel a Deus, trabalhava com maestria. O rei pensa. E amados, quando um homem de Deus começa a se destacar, quando a luz começa a brilhar, os inimigos querem, derrubar, puxar o tapete. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes
procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Quando eles ouviram isso, eles pensaram, esse miserável aí de Judá, uma nação dominada pela Babilônia, ele governar, ele coisa nenhuma, vamos puxar a capivara dele, deve ter alguma coisa errada, puxa a capivara Daniel, tudo limpo. Não vamos examinar a vida dele, vamos ver a vida pregressa, tudo limpo. Não vamos examinar o dia dele, ele desvia dinheiro, ele faz alguma coisa errada, ele tem algum complô, alguma coisa ele tem, ele quer tomar o poder, alguma coisa ele faz de errado. Não acharam nada. Era limpo. Querido, querida, as pessoas de fora olham para você. O teu marido olha para você, mulher. A tua mulher olha para você, homem. Os teus vizinhos olham para você. Você é um servo de Deus, você tem que ter bom testemunho. Está escrito, 1 Timóteo 3,7, o servo de Deus tem que ter bom testemunho até dos que estão de fora. O bom testemunho é obrigação, é o mínimo que um cristão se faz. Nós vivemos em dias que os maus testemunhos estão aos montes. É verdade ou não é? Gente que era para ser exemplo, não é. Gente que era para ser cristão de verdade, só é no nome. Gente que era para ser pastor de verdade, é só no nome. Gente que era para ser obreiro de verdade, é só no nome. Gente que era para ser exemplo, infelizmente não é. Nós não podemos nos nivelar por baixo, nós temos que nos nivelar por cima. Nós servimos a um Deus santo, a um Deus vivo, a um Deus poderoso. É Ele que diz, seja santo como eu sou santo. É Ele que espera que sejamos fiéis como Ele é fiel. É Ele que espera que andemos no caminho reto. Está escrito lá, primeiro Salmo 101, verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Agora, quem usa de engano, não vai permanecer na minha casa, não. Puxaram a capivara inteira do Daniel e não acharam nada. Fazia o trabalho bem feito, fazia com excelência, fazia com maestria. Querido, querida, dentro de casa é o lugar mais difícil de dar testemunho, mas dentro de casa, o teu marido tem que olhar para você, mulher, e ver, você é uma mulher de Deus. Ele tem que dizer, eu tenho uma mulher de Deus dentro de casa. Você, mulher, tem que olhar para o marido e dizer, eu tenho um homem de Deus dentro de casa, um homem fiel, um homem de oração, um homem temente, que busca a Deus, que serve a Deus. Muito bem, não acharam nada de erro na vida de Daniel. É então que eles, examinando a vida do Daniel, percebem justamente a fidelidade dele com Deus. Percebem que ele ora pelo menos 3 vezes ao dia, que ele acredita em Deus, ele confia em Deus, ele busca a Deus. É então que eles têm uma ideia. Vamos bolar uma lei para pegar o Daniel na lei do Deus dele. Na Babilônia, amados, qualquer um poderia adorar a qualquer Deus. Era livre. Não tinha, não é, um Deus oficial, só cremos nele como Deus de Israel. Não é? O povo de Israel acreditava no Deus de Israel. Na Babilônia não, você acredita no Deus que você quiser. Se você quiser acreditar em 1, em 2, em 10, em 20, quantos você quiser ser livre. Quanto mais deuses, melhor. Era a crença da época. Eles veem que Daniel era um homem de oração. Eles formulam então a estratégia. Querido, eles queriam tomar o cargo de Daniel. Tem invejoso que inveja tudo. Tem gente para invejar você, a tua casa, o teu carro, a tua mulher, o teu marido, a tua roupa, a tua sabedoria, o teu sorriso, a tua alegria. Tem gente para invejar tudo. Queriam tomar o lugar de Daniel. É então que eles formulam o plano. Vamos dizer para o rei que durante 30 dias, qualquer um que for achado fazendo qualquer petição a qualquer Deus, a não ser o rei, seja lançado na hora na cova dos leões. E aí eles vão lá. Se juntam todos, com exceção de Daniel, e dizem, rei, nós tivemos aqui uma bela ideia, rei, você é magnífico, você é magnânimo, enchem a bola do rei e dizem, nós entramos em acordo, até redigimos aqui um decreto para a sua sanção, se o senhor concordar durante 30 dias, qualquer pessoa só deve pedir qualquer coisa ao senhor, não pode pedir a nenhuma divindade, afinal de contas você é o nosso Deus em forma de homem. E o rei enche o peito, enche a bola, fica alegre, vai lá e assina a lei. Quando ele assina a lei, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tinha vida de oração e ele vai orar mais uma vez, meu Deus, mais uma provação, meu Deus, mais uma luta, meu Deus, mais uma adversidade, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti, me dê livramento, me guarde, e ele está orando. Quando ele está orando,
os acusadores vêm. Você consegue imaginar ser preso porque está orando? Muita gente por aí diz, como eu sou perseguido. Daniel estava dentro de casa. Ele não estava na rua, na praça, ele estava dentro de casa. Tem alguns países por aí que tem uma perseguição severa, mas no nosso país você tem liberdade. Se nós quisermos, podemos fazer um culto na praça. Podemos ir no parque ali no final da avenida fazer um culto. Você tem liberdade de ir na esquina, não é? E orar, e glorificar a Deus, e cantar um louvor. Ninguém vai te prender. É garantido na Constituição. Mas imagine uma lei que se você for pego dentro da sua própria casa orando, você vai ser preso. Foi isso que aconteceu com Daniel. Você sabe que a nossa lei vem do direito romano. E no direito romano tem uma frase em latim que diz assim, dura lex, ser lex. A lei é dura, mas é a lei, tem que ser cumprida. A lei dos medos e persas não podia ser revogada. Vão lá e denunciam ao rei, ô rei, sabe lá, aquele lá de Judá, aquele lá dos transportados de Judá, ele não faz caso de você não. Fizemos a lei, mas ele continua orando ao Deus dele. Ele continua buscando ao Deus dele. O rei, quando ouve aquilo, fica triste, mas tem que cumprir a lei. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. A ficha do rei caiu. Fui usado, fui manipulado. Eu pensei em constituir Daniel sobre o reino, governador geral, primeiro-ministro. Ele é um camarada fiel, sei do desempenho dele, o trabalho dele, mas me usaram para acabar com a vida de Daniel. Ele procura livrar porque ele sabe que aquela lei aplicada a Daniel não será justa. E com sinceridade, você acredita que Deus tinha poder para intervir e impedir Daniel de ir para a cova? Você acredita nisso? Só que o detalhe é, Deus fez isso? Não, Deus não fez isso. Deus não livrou Daniel da cova, ele teve que ir para a cova. O rei tentou livrar, o rei trabalhou para livrar, e eles disseram, o rei, lembra aí, não pode revogar a lei não, tem que ser cumprida. E o rei mesmo triste, versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Teve que ser executado. Daniel não vai ser livre da cova, ele vai ser lançado na cova. Querido, querida, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta. Sabe o que significa isso? Deus não nos livra dos problemas, Deus nos dá vitória sobre eles. Tem gente que não consegue compreender. Por que o Senhor não me livrou dessa depressão? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou chorando tanto? Por que isso? Por que aquilo? Meu irmão, Deus não vai te livrar do problema. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A palavra diz que ainda que as águas venham ou o fogo, Deus estará conosco. As águas não nos submergirão, o fogo não nos queimará. Você pode estar passando numa cova agora, mas Deus está com você. A luta pode estar grande, os leões podem estar à tua volta, mas Deus é contigo para te livrar, Deus é contigo para te salvar, Deus é contigo para te abençoar. Creia nisso. Pastor, será que Daniel teve medo? Talvez, mas foi mesmo assim. Mas como ele era um homem de oração, eu acredito que mesmo tendo medo dos leões, ele acreditou, Deus é poderoso para me livrar. Olha a fala do rei, versículo 16. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha o que o rei está dizendo. Primeiro, o rei dá testemunho. Esse é servo de Deus. Ele serve ao Deus dele continuamente. Deus vai te livrar. Mas Daniel foi para a cova. Foi lançado. Colocaram a pedra. Selou com o anel do rei. Humanamente falando, não tinha jeito. Humanamente falando, era só morte. Um leão adulto come mais de 20 quilos de carne por dia. Você tem ideia do que é isso? E nesse período da história era comum, quando ia lançar alguém para os leões, deixava dias sem comer, para o leão ficar faminto para devorar. Deus então não livra Daniel da cova. Deus vai com ele para a cova. Meu irmão, você pode estar atravessando o maior problema da tua vida. Saiba que você não está só, Deus está com você. Não deixe a angústia falar mais alto, não deixe o medo falar mais alto, não deixe o sentimento e a emoção falar mais alto, deixe a fé falar mais alto. Deus está com você. Sentimento, emoção, todos nós temos, mas isso não pode dominar o nosso coração.
A emoção oscila, o sentimento oscila, a fé é certeza, a fé é convicção. Deus está comigo, eu sou servo dele, eu sirvo a ele, eu busco a ele, ele não vai me desamparar. Deus é com você, meu irmão. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Deus não esquece de você, ele tem você na palma da mão. Creia nisso. Essa luta de hoje vai ser o seu testemunho de amanhã. E é isso que vai acontecer com Daniel. A luta foi grande, mas ele não estava desamparado. O rei, depois que a pedra é colocada e selada, o rei fica triste, pesaroso. Que injustiça que eu cometi. Lancei um inocente aos leões. E aquele dia para ele acabou. Ele volta para o palácio, não vai ter mais festa, não vai ter música. O rei nem comer vai ficar em jejum. E acaba dormindo e cansado. No dia seguinte, cedo, ele se levanta. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Mais uma vez o rei dá testemunho que Daniel serve a Deus continuamente. Ele fala, servo do Deus vivo. Ele pergunta, será que o teu Deus pode te livrar? Olha o que Jesus disse, deixa marcadinho aqui que já voltamos, João capítulo 12. O rei declara que Daniel é servo de Deus. Olha o que Jesus disse, João 12, versículo 26. Não é Daniel falando de si mesmo, é o rei dando testemunho dele. Olha o que o Senhor Jesus disse, João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai Quem serve a Deus é honrado por Deus. Quando você serve a Deus de coração, quando você honra Ele, Ele te honra também. É por isso, meu irmão, que você pode orar, você pode clamar, você pode buscar. Sirva a Deus com dedicação, sirva a Deus de todo o coração, sirva a Deus com sinceridade, porque Ele é com você, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te honrar, e através da tua vida o nome dEle será glorificado. Quem crê, diga glória a Deus, aplauda Ele por isso, porque Ele é fiel na tua vida, Ele é fiel para te honrar, Ele não te desampara não. Volte lá comigo em Daniel 6. O rei pergunta, será que o teu Deus pode te livrar? O rei está triste, o rei está pensando, será que ele está vivo? Olha o que eu fiz. Dali a pouco ele ouve uma voz. Olha o que ele ouviu. Daniel capítulo 6, versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O teu Deus é fiel para te livrar. Daniel cria em Deus, confiava em Deus. Deus enviou o anjo para guardá-lo. Deus é fiel para te guardar. Deus é fiel para te livrar. Deus é fiel para te abençoar. Creia. A palavra nos incentiva a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aí o rei fica feliz, aí o rei se alegra, aí o rei diz, guardas, venham aqui, tirem essa pedra agora, tirem Daniel de lá, tirem Daniel da cova. O rei está alegre, o rei está feliz. Olha o versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Creia no seu Deus que Ele vai te livrar, creia no seu Deus que Ele vai mudar essa história. Ô pastor, mas o meu casamento é só Deus mesmo, é Ele que vai abençoar o teu casamento. Ah pastor, mas esse meu filho na droga, é só Deus, é Deus que vai libertar ele da droga, é Deus que vai tirar ele do vício, é Deus que vai salvar ele. Ah pastor, mas essa depressão está demais, é Deus que vai te livrar dela, é Deus que traz paz ao teu coração, alegria à tua alma, refrigério, saúde, é Deus que te abençoa. Creia. Sem fé Deus não opera. Lá em Marcos 6, versículos 5 e 6, o texto diz que Jesus foi a Nazaré e não pôde fazer ali muitas maravilhas por causa da incredulidade das pessoas.
Daniel não era o incrédulo, pelo contrário, ele acreditava: o meu Deus vai estar comigo, o Senhor vai estar comigo, e ainda que eu tenha que morrer, eu vou morrer salvo, vou morrer na presença de Deus. Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele permanece fiel, mas Deus era com ele, porque Deus queria que o nome dele fosse glorificado. Deus operou. Meu irmão, Deus quer operar na tua vida também, para através da tua vida o nome dele ser glorificado, através da tua vida o teu familiar ser salvo, através da tua vida o teu colega, o teu amigo de trabalho, o teu vizinho contemplar a glória de Deus na tua vida e ver: Deus é Deus de verdade, Deus é vivo, Deus é poderoso, olha o que ele fez na vida do fulano. O rei mandou tirar o Daniel creu. O rei então manda trazer os invejosos, os caluniadores, e manda trazer não só eles, mas as esposas, os filhos, e lança todos na cova. E diz o versículo 24 que não tinham chegado nem no final, os leões já estavam pulando e devorando. É então que o rei vai escrever o decreto, que começamos a mensagem. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz os seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio no meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é, grife aí na tua Bíblia, o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e ele vai também te livrar dessa luta, ele vai te livrar dessa cova, ele vai transformar esse problema em testemunho, para o nome dele ser glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas. Ele livrou Daniel dos leões. O que não tinha jeito para os homens, tem jeito para Deus, meu irmão. Qual é a cova que você está atravessando? É um problema de saúde? Qual é a cova que você está atravessando? É um problema conjugal? É vício na família? Qual é a cova que você está atravessando? É uma depressão? É um problema financeiro? Deus tem poder para te livrar. Deus quer operar na tua vida para que através de você o nome dele seja glorificado. Agora, nós temos que agir como Daniel. Nós temos que servir a Deus continuamente. Ter vida de oração. Daniel orava, Daniel jejuava, Daniel se consagrava, Daniel colocou no coração não se contaminar. O problema de muita gente, amados, é que só quer a bênção, não quer o abençoador. Quer a vitória, mas não quer ser santo. Quer a vitória, mas não quer andar em obediência. Quer a vitória, mas não tem vida de oração. Quer a vitória, mas não jejua, não busca. Querido, querida, se você fizer a tua parte, Deus vai fazer a dele, porque ele é fiel. Deus nunca pediu nada impossível para ninguém. Daniel tinha prazer em orar, Daniel tinha prazer em jejuar, em se consagrar, em viver a palavra do Senhor. O problema de muita gente é que a palavra entra por aqui e sai por aqui. Só é crente na igreja, só é crente na hora do culto, só dá glória a Deus aqui dentro, só guarda a palavra, o coração e a mente na hora do culto, lá fora não guarda a palavra no coração, não pratica. Querido, Deus quer te surpreender, Deus quer operar maravilhas na tua vida, Deus tem coisas sobrenaturais para operar, mas depende de você. Você tem que tomar uma decisão: a partir de hoje eu quero viver o sobrenatural, a partir de hoje eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me santificar mais, eu vou meditar mais nessa palavra, eu vou aplicar ela, eu vou viver, eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Isso depende de você, você tem que querer. Embora Deus tenha promessas gerais aqui que valem para todos, Ele nos trata de maneira particular. Deus não tem filho predileto, Deus tem filho dedicado. Daniel é um exemplo desse, que se dedica, que busca, que ora, que jejua, que se consagra. É curioso que às vezes tem gente que vem ao culto, ambos, todos ouvem a mesma pregação. A palavra entra no coração e acredita: Deus é comigo, Deus vai operar, a vitória é certa, eu vou fazer minha parte. O outro ouve mais uma pregação, mais uma mensagem. Na hora da oração abre o coração, se derrama, chora, busca Deus, a glória de Deus vem, o renovo vem, o poder de Deus vem. O outro conta as peças de PVC do teto. A escolha é sua, meu irmão.
Deus quer te encher, Deus quer te surpreender, Deus quer operar maravilhas na tua vida. Você tem que querer também, você tem que acreditar.